Pai, gente, bom dia, bem-vindos mais um Revocional. Que bom começar o dia com você, que bom começar essa semana com você. Espero que você esteja bem. Se você não está bem, ora que melhora. E ao final dessa transmissão, nós vamos orar juntos. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Bom dia muito especial a todos que estão aqui no chat, que já chegam antes mesmo do vídeo começar. É algo sensacional isso. Quero mandar um beijo especial para cada um de vocês e convidar vocês a virem junto comigo, comentando, participando durante algo que eu vou compartilhar com vocês. Gente, olha, algo vai ser muito simples, muito rápido, mas eu desejo muito que você entenda e receba o que Deus tem para falar contigo através dessa breve reflexão. Vou te pedir para você abrir a Bíblia comigo, lá em 1 Samuel, capítulo de número 13. 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo 13. 1 Samuel 13, 13. O versículo é uma história onde fala sobre a rejeição de Saul como rei de Israel. Para quem não conhece a dinâmica da história, Saul é o primeiro rei físico, o rei humano a reinar sobre todo Israel, onde ali o período absolutista começa em Israel. Antigamente, Israel era liderado por um juiz. Então, Samuel é o último juiz antes de haver um rei em Israel. Então, todas as questões importantes de Israel eram decididas por esse juiz. Coincidentemente, não era a regra, mas coincidentemente, Samuel era também um profeta de Deus. Então, naquele momento, Samuel ele era a maior autoridade espiritual e política de todo Israel. Samuel, então, debaixo da autorização de Deus, ele unge Saul como o primeiro rei da história de Israel. E, gente, eu quero intitular esse vídeo, digamos assim, com a seguinte pergunta, que eu recebo bastante. Esse é muito comum as pessoas perguntarem isso para relacionamento, mas também perguntam isso para outras coisas da vida. E é uma pergunta bastante inteligente, a pergunta de alguém que reflete, que quer realmente uma resposta. E talvez você também já tenha se perguntado sobre isso, e a pergunta é: se era de Deus, por que deu errado? Se era de Deus, por que deu errado? Como eu citei, essa pergunta é muito falada, é muito feita no contexto de relacionamento amoroso, porque os crentes, os cristãos, eles gostam de orar antes de namorar para saber se é a vontade de Deus aquele relacionamento ou não. E eu nunca vi ninguém começar a namorar dizendo assim, não é da vontade de Deus. Todo mundo que começa diz, é da vontade de Deus, nós oramos a Deus, Deus está abençoando e tudo. Uns vão botar na conta de uma revelação, de uma profecia, outros vão dizer, olha, eu gosto e Deus abençoou, enfim, vários níveis. Mas essa pergunta, ela também pode ser feita para diversas outras situações. Um projeto, um sonho que você iniciou e depois não deu certo, você se pergunta, nossa, mas se era da vontade de Deus, por que não deu certo? Por que não prosperou? Se eu de fato ouvi uma palavra, por que a coisa não deu certo como eu achava que iria dar? Eu penso que a história de Saul, ela nos ensina muito. Olha o que diz 1 Samuel 13, 13. Eu quero que você agarre essa palavra no seu coração. Isso é uma palavra preventiva para a sua vida. Diz assim a palavra, 1 Samuel 13, 13. Então Samuel disse a Saul, agiste neciamente, algumas versões loucamente, agiste como um tolo, e desobedeceste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teu Deus teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já tem lhe ordenado o Senhor para que seja chefe sobre o seu povo, porque você não guardou a palavra que o Senhor te ordenou. Então, o contexto dessa história aqui é o seguinte: Saul e o povo de Israel, ele entra em guerra, e é uma guerra que Deus dá a seguinte ordem, fala, Saul, você vai derrotar esse exército inimigo
e você vai destruir tudo. Não traga nada de volta, você vai destruir tudo. Vai matar todo mundo, todos os animais. Não traga nada de volta. Destruição total, é o juízo de Deus. E o que é que Saul faz? Saul derrota o exército inimigo, mas ele pega as riquezas, pega os gados dos inimigos e traz para Israel. Qual era a ordem de Deus? Mate tudo, não traga nada, eu não quero nada, eu quero destruição total. Ele mata o exército, mas traz o gado, traz as riquezas. Então, nesse momento, Samuel ele encontra Saul, né, e basicamente a partir do versículo 8, para quem quiser meditar depois em casa, a partir do versículo 8 tem esse diálogo, que é Samuel perguntando, mas vem cá, Deus não mandou você destruir tudo? Por que você trouxe as riquezas? E aí Saul começa a dar uma desculpa. Né? Fala, não, eu trouxe as riquezas aqui, eu trouxe o gado para a gente sacrificar a Deus. E Samuel fala assim, olha, mas não existe isso. Deus falou para você destruir tudo. Não, mas nós vamos sacrificar o gado. Deus não quer sacrifícios. Deus quer obediência, né? E aí surge aquela famosa frase que talvez você já ouviu, que é melhor obedecer do que sacrificar. Gente, isso aqui já tem uma lição muito grande. Que lição é, Tiago? É que os sacrifícios, eles não servem para compensar a desobediência, sabe? Os sacrifícios, eles não servem para compensar uma vida de desobediência. E muitas pessoas vivem assim, né? Passa a semana inteira numa vida de desobediência, deliberada, e aí no final de semana vai lá no culto oferecer um sacrifício a Deus. Né? Não, estou vindo aqui no domingo fazer minha oração, vim aqui no culto, pastor, ora por mim, vou aqui cantar um louvor, ouvir a palavra, já paguei meus pecados, segunda-feira, toma ele pecado de novo, pecado, a semana inteira. Aí no outro domingo, né, se inscreve lá no culto online, ou liga no YouTube, culto online, se inscreve no culto presencial, ou liga no YouTube, culto online, e lá sacrifício, ora, se quebranta, chora, ouve a palavra de Deus. E aí durante a semana, desobediência. Gente, sacrifício não serve para compensar uma vida de desobediência. Né? Eu já cheguei ao cúmulo, deixa eu só abrir um parênteses aqui, você tem uma ideia, eu já cheguei ao cúmulo de ouvir de pessoas, elas justificando a vida de pecado, com a seguinte justificativa, mas eu dou um dízimo alto na igreja, eu abençoo a obra de Deus. E você percebe assim, como a pessoa está completamente... né? E assim, meu querido, minha querida, eu falei com a pessoa, né? Vou explicar, obviamente não vou abrir a história toda, mas eu falei, pelo amor de Deus, né? Quero te mostrar assim, você pode dar $1 bilhão para a igreja, isso não compensa uma vida de desobediência. A primeira coisa para você entender aqui, tá? Sacrifício não compensa uma vida de desobediência. Então, Tiago, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que se arrepender da sua desobediência e passar a viver em obediência. Quer ver uma prova muito forte disso? Muito forte. Está lá no Éden. Abel oferece um sacrifício, Caim oferece outro sacrifício. O sacrifício de Abel é aceito, o sacrifício de Caim é rejeitado. Perceba que a própria vida de desobediência, ela faz com que o sacrifício seja rejeitado. Então, para você que tenta compensar uma vida de desobediência debaixo de sacrifícios, sabe que nem teu sacrifício é aceito. Né? E a própria Bíblia fala lá em Romanos que, na verdade, nós precisamos nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo. Né? Por que o apóstolo Paulo usa essa expressão? Porque os sacrifícios na antiga aliança, eles eram ofertados a Deus, quase que não sai, né? De modo morto. Então você matava um animal e oferecia a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, se outrora você tinha que matar um animal para oferecer a Deus o sacrifício, agora você vive, né? Você não mata um animal para Deus, agora você vive para Deus e a sua vida é um sacrifício vivo. Então não existe compensar desobediência com sacrifício. Pelo contrário, é a sua vida de obediência que é um sacrifício vivo e agradável a Deus. Mas aí, né, já mostra esse erro de Saul. Agora, o que é interessante é o seguinte, as pessoas perguntam, se era de Deus, por que deu errado? Eu vou te explicar uma coisa. Vou te perguntar primeiro, quem está no chat aí me responda.
Deus escolheu Saul, sim ou não? Quem está no chat aí, coloca a resposta no chat aí. Deus escolheu Saul, sim ou não? A turma já colocando assim, ó, Deus escolheu sim, Deus escolheu sim. Pronto, tá todo mundo aqui comigo. Deus escolheu Saul. Não foi Samuel que bateu o dedo, não foi sorteio, não foi... vamos fazer vamos escolher aqui no Instagram quem é o mais bonito, vamos fazer uma eleição na urna, não, nada disso. Deus escolheu Saul, Deus falou com Samuel, esse cara é o cara que eu escolhi para ser o rei de Israel. Mas nesse momento, devido a Saul ter se afastado tanto dos princípios do Senhor, e se você for ver a história de Saul, você vai ver que progressivamente ele vai se distanciando dos caminhos do Senhor. Gente, a queda de Saul ela é progressiva e ela é triste, né? Saul, quando ele recebe a notícia de que será um novo rei de Israel, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor vem sobre ele, ele começa a profetizar. Saul era um homem cheio de Deus. Saul não era um enganador, ele era um homem cheio de Deus, ele tinha experiência com Deus, ele conhecia Deus. Deus deu vitórias para ele como rei de Israel, ele era um herói nacional. De repente ele começa a se afastar dos caminhos do Senhor cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até o ponto que Samuel está dizendo, olha, Deus te rejeitou por conta da tua constante desobediência. Então vamos lá. Por que a coisa era de Deus e não deu certo? Porque Saul não continuou nos caminhos do Senhor. Então pega isso aqui que eu vou te falar. As coisas de Deus precisam ser desenvolvidas ao modo de Deus. As coisas de Deus precisam ser desenvolvidas ao modo de Deus. Tiago, quando eu entrei nesse trabalho, eu pedi tanto esse trabalho para Deus e agora esse trabalho está sendo uma cruz, uma corrente na minha vida. Você tem que avaliar no seu coração se essa semente que Deus te deu está sendo desenvolvida ao modo de Deus, né? Tem até um post lá no meu Instagram, @tbatista9, ele é até um pouco para baixo no feed, né? Mas depois eu vou compartilhar. Mas é um pouco mais antigo, que eu falo assim, ó, quando você pede a Deus um fruto, Deus te dá uma semente. Gente, isso é muito forte. Quando você pede a Deus um fruto, Deus te dá uma semente para você desenvolver. Então, assim, Deus te deu. A semente é de Deus. Deus colocou na sua mão. Mas se você sai do caminho do Senhor, se você sai do trilho de Deus, mesmo que aquilo seja de Deus, aquilo estraga, sabe? Então foi isso que aconteceu com Saul. Saul foi escolhido por Deus, mas por ele se afastar dos caminhos do Senhor, chegou ao ponto de ele ser rejeitado por Deus. E Samuel fala assim, ó, Deus já escolheu alguém para te substituir. Agora, gente, sabe o que é interessante? Eu quero encerrar com isso aqui, ó. Olha o que diz aqui no versículo 13. Olha só. Então Samuel disse a Saul, você agiu como louco e não obedeceu o mandamento do Senhor, não guardou o mandamento do Senhor teu Deus, que te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. O que o profeta Samuel está dizendo é isso aqui, ó. Saul, se você tivesse obedecido a Deus da forma que ele mandou, Deus teria confirmado o seu reino para todo sempre em Israel. Se você obedecesse a Deus, se você dissesse sim para Deus, se você cumprisse a vontade do Senhor, Deus teria confirmado o seu reino para sempre em todo Israel. O que é que isso nos ensina, gente? Isso nos ensina que a vida tem janelas de oportunidade e janelas de fidelidade. Janelas de oportunidade e janelas de fidelidade. Então, assim, a tua fidelidade, ela vai trazer bênçãos para você. Tem situações na sua vida, não estou dizendo que tem situações que tudo bem ser infiel, não é isso, estou falando de janela, tá? Janela é o que, Thiago? Uma coisa é você pecar, outra coisa é você continuar em pecado, entende? Então, Saul, ele teve um tempo para se arrepender. Não foi assim, errou uma vez, está condenado, acabou. Não, ele teve um tempo para se arrepender. Deus, ele é misericordioso, Deus dá um tempo de arrependimento. Mas Samuel chega assim, Samuel chega para Saul e fala assim, Saul, você passou por esse tempo, você não se arrependeu, você se desviou dos caminhos do Senhor. Se você tivesse permanecido fiel, Deus tinha isso, aquilo, tudo para você, tudo, absolutamente tudo, era só você ser fiel.
mas você desperdiçou essa janela de oportunidade. Muito cuidado com as bandejas que Satanás coloca diante de você, para que você não desperdice as janelas de bênção que Deus tem para a sua vida. Gente, conheço histórias assim, que é muito promissoras, né? Pessoas promissoras, que tinham tudo para dar certo, que estavam construindo uma história, né? De repente caíram no laço do inimigo. Não tiveram forças para se levantar e perderam a janela, perderam um tempo da vida, sabe? Perderam o time da coisa. Então a vida, ela tem essas janelas e você precisa discernir. Quem sabe não é hoje, através desse vídeo, que Deus está te chamando ao arrependimento, para você voltar aos caminhos do Senhor. E a própria vida, ela é uma janela, gente. A própria vida, ela é uma janela, né? Quem sabe, e assim, Deus livre guarde, não é meu desejo aqui, mas quem sabe essa vai ser a última pregação que você vai ouvir na sua vida e você precisa se arrepender, né? E muitas vezes não quer dizer que você vai morrer daqui a uma semana, daqui a um dia, daqui a 5 minutos. Mas quem sabe essa é a última janela de oportunidade para você se arrepender antes de algo muito ruim acontecer com você. Não necessariamente uma morte, um acidente, nada disso, mas algo que vai te trazer um peso e uma condenação muito grande, um embaraço muito grande que vai demorar para você se livrar. Quem sabe Deus está falando com você, né? Então muita gente pergunta, se era de Deus, por que não deu certo? Porque as coisas de Deus precisam ser desenvolvidas ao modo de Deus. Eu te pergunto agora e quero encerrar com isso. O que foi que Deus colocou nas suas mãos? O que foi que Deus colocou nas suas mãos? Mas é discernir agora. O que Deus colocou na sua mão? Tiago, Deus colocou na minha mão uma empresa, colocou um talento, colocou um nome, colocou um chamado, um encargo, colocou um propósito. Eu não sei. Você sabe. Mas o que Deus colocou em sua mão só vai cumprir o propósito, só vai cumprir o objetivo se você desenvolver ao modo de Deus. Né? Eu quero encerrar com um exemplo muito claro. Não quero citar nomes aqui, mas é um exemplo muito simples. Você vê uma pessoa que tem um talento dado por Deus. Vamos colocar na área da música, né? A música é muito simples de visualizar isso, né? Um talento dado por Deus na área da música, mas a pessoa pega aquele talento e ela está preocupada só em ganhar dinheiro, né? Na nossa sociedade, o que é que dá dinheiro hoje, gente? Infelizmente, é música de baixíssimo nível moral, né? E a pessoa canta as maiores podridões morais do mundo, porque aquilo dá dinheiro para ela, o objetivo dela é dinheiro. Aí você pergunta, quem deu talento para ela? Foi Deus ou o diabo? Foi Deus, gente. Não, Tiago, mas fulano tem um pacto com ele. Esqueça isso. Quem dá o talento é Deus. Mas o que você faz com o talento, aí é da sua conta, né? Aí é da sua responsabilidade. Então aquilo que Deus te deu, né? O fato de Deus ter te dado algo não é uma garantia que tudo vai dar certo. Depende do seu alinhamento, o alinhamento do seu coração, de acordo com a vontade de Deus. Eu faço esse devocional com um desejo profundo que você venha refletir na sua vida, refletir no seu estado atual, para que você não termine como Saul, uma pessoa escolhida por Deus, chamada pelo Senhor, capacitada pelo Senhor, mas que foi rejeitada. Por quê? Porque vivia uma vida de desobediência tentando compensar em sacrifícios. E é melhor obedecer do que sacrificar. Tá bom, gente? Vamos orar juntos? Senhor Deus, eu oro, meu Pai, te pedindo para que essa palavra faça morada no coração de cada um dos que estão assistindo. Senhor, te dou graça porque Tu és um Deus amoroso. Tua palavra diz que o Senhor corrige aqueles que amam. Ó Pai, eu oro para que nós não venhamos terminar como Saul, Senhor Deus. Chamados por Ti, capacitados por Ti, empoderados por Ti, mas que desprezou a janela de oportunidade da vida. Meu Pai, nos ajuda a discernir, nos ajuda a obedecer, nos ajuda, Pai, a nos arrependermos e voltarmos aos Seus caminhos ainda hoje. Ainda hoje. Ainda hoje. Eu oro por isso, Deus. Já te dando graças pela obra que o Senhor está fazendo através dessa transmissão. Em nome de Jesus. Amém, gente?
onde mais ter cada um de vocês aqui. Pedir para você deixar um like no vídeo, se inscrever em nosso canal caso você não seja inscrito. Se você está inscrito na nossa mentoria no nível 1, no nível 2, volta lá no clube de membros e se recadastra, porque o nível 1 e o nível 2 agora foram unidos em um nível só. Então, se você já estava na imersão, você continua. Mas se você estava ou no nível 1 ou no nível 2, você precisa fazer o recadastro, tá bom? E para encerrar, quero te pedir, deixa um comentário nesse vídeo, como essa palavra falou com você, aquilo que mexeu no teu coração. Se você tem um testemunho sobre isso, tenho certeza que isso vai fortalecer também o testemunho de outras pessoas, tá bom? Não esquece desse comentário. Beijo grande, gente. Shalom no coração. E uma ótima semana a todos vocês. Tchau, tchau.